passar pelo mesmo caos e lutas que a gente passou, entendeu? Exatamente. E complementando o que você acabou de falar, Cris, isso gera uma insegurança em nós mesmos. Sim. E aí, se nós não tratarmos essa insegurança, a gente vai pra frente, vai. Porque por diversas vezes eu ficava, caramba, será que eu não sou boa? Será que realmente essas ideias não são legais? E aí, Só que aí, semanas depois, comprovavam o contrário. Realmente eram boas. É sempre assim, é sempre assim. Você começa a se colocar em julgamento, né? Você começa a duvidar da sua capacidade enquanto profissional, enquanto pessoa. Você começa a se invalidar. Então, também, por diversas vezes, eu ficava assim, não vou falar, porque, nossa, imagina, essa ideia é tosca, ninguém vai gostar. Mas não é porque a ideia era tosca ou não, era aquele medo que já colocavam, esse medo enraizado da gente falar e não ser ouvida, né? Então, por muito tempo eu ficava ali no cantinho, eu falava, não vou participar aqui da reunião, mas ó, vou ficar na minha. Só que daí alguém soltava o que eu tava pensando, eu ficava, caramba, eu deveria ter falado. Exatamente. Aí depois eu fui perdendo esse medo até chegar hoje, né, eu já sou toda... Falo mesmo. Habla muito. Habla muito, conhecida por isso. A gente tem que dar as caras, né, porque senão exatamente, a gente não tem que consegue expor, essa mudança. tem que expor. Para você chegar a uma conclusão que aquilo vai acontecer, você... Ou provando que é capaz, assim, tendo que mostrar 2 vezes mais trabalho para chegar no mesmo lugar que um homem, né, chegaria, ou mostrando 2 vezes mais trabalho do que ele teria que fazer para provar o quanto ele é competente ou não. A gente fica depois com essa fama de guerreira, né? Mas a questão é, eu quero ser guerreira? Na verdade, a gente tá cansada. Eu não quero ser guerreira. Cara, eu não quero ser guerreira, eu não quero ficar lutando. Eu quero fazer meu trabalho com competência como eles fazem. Exatamente. A gente tem a mesma qualidade de entrega, só que às vezes a gente tem que se mostrar muito mais só pra provar o que os homens fariam exatamente igual. Exatamente igual, só que a gente tem que se esforçar muito mais, mostrar muito mais. E aí, ao mesmo tempo que a gente faz isso, acabam chamando a gente de fazendo barulho, falando que a gente tá querendo se mostrar muito. Que a gente reclama demais. Mas é que a na gente verdade fala muito, que nós somos muito emotivas. Aí fica a fama ou de guerreira da nossa super mulher. Que, carrancuda também, dependendo. Ou carrancuda, ou reclama, ou mimimi. Ai, nossa, mimimi. Chata. Vai chata, fala. E não. Bom, vamos falar um pouco agora sobre as mulheres que nos inspiram. Eu gostaria de ouvir de você, Ana. Qual a mulher inspiradora da sua história? Então, como estava comentando com vocês, né, a minha jornada até agora por aqui foi bem marcada pela presença de mulheres muito fortes, muito inspiradoras. Assim, tanto de mulheres que são da minha vida, quanto até de pessoas mais públicas que me inspiram, sempre tiveram mulheres muito incríveis. Da minha vida, assim, eu posso citar as 2 principais, né? Obviamente, o clichêzão, a minha mãe, né? Que realmente é uma mulher incrível, assim, que sempre me surpreende quando eu acho que não tem absolutamente mais nada que eu possa conhecer daquela mulher. Ela me mostra uma nova camada. Eu acho que é um momento muito... assim, surpreendente, e é um momento que é uma virada de chave na vida de toda mulher, quando ela entende que a mãe dela não é só uma mãe, ela é uma mulher também. Então, a partir do momento que você começa a ver a sua mãe como uma mulher, você começa a enxergar muitas coisas e entender muitas coisas sobre ela e aprender sobre você também. Então, assim, a minha mãe, ela é uma mulher negra, deficiente auditiva, que não teve a oportunidade de estudar. Então, ela foi estudar, assim, mesmo com todas as coisas que impediam, né? Eu vim de uma família extremamente pobre. Então, mesmo das coisas, assim, que impediam, ela foi lá e... ela foi estudar, ela já tinha 50 anos. Né? Ela foi fazer o supletivo. Eu vou chorar também. Eu já tô aqui também. Cadê os lencinhos? E, assim, ela sempre segurou muita coisa para que não chegasse até a gente. Pra gente não saber, né, das dificuldades que ela vivia. Então, por exemplo, ela parou de estudar no supletivo no 2º ano. E eu falei pra ela, mãe, tipo, você já tá no 2º ano, agora falta 6 meses, né, pra concluir. Você vai concluir o 3º ano depois. E pronto, você pega o seu diploma, terminou o ensino médio, por que parar agora, né? E ela me falou, filha, eu não consigo acompanhar a aula por causa da deficiência auditiva dela. Eu não consigo acompanhar, e assim, ela mora numa cidade no interior de São Paulo, então o transporte lá é difícil, ela tem que ir a pé, então ir a pé à noite todo dia, voltar a pé pra casa. E ela falou, eu não consigo acompanhar a aula. E, assim, hoje ela já não escuta mais nem com o aparelho. Antes ela ainda escutava com o aparelho auditivo. E ela falou, eu deixei meu aparelho na sala. E eu acho que
ele começou a fazer barulho. Eu não sei se você sabe, mas o aparelho aditivo, quando ele tá ligado, assim, ele não tá encaixado, ele faz um barulho muito irritante, muito alto. E ela acha que o aparelho ficou ligado e, por causa do barulho irritante, quebraram o aparelho dela. Então, ela voltou, o aparelho dela tava quebrado. E ela falou, eu não consigo acompanhar. Absurdo. Sabe? Nossa, é uma gente. coisa que eu nunca imaginei. Pesado. E, por exemplo, na pandemia foi uma época extremamente difícil também, porque todo mundo usava máscara, ela só faz leitura labial. E nem todo mundo é compreensivo. É difícil da gente imaginar que possa ter gente que é assim, mas nem todo mundo é compreensivo. Então, já chegou lá, no caso, lá numa farmácia, e ela falar, por favor, você pode escrever pra mim, né, o que você tá falando, porque eu não consigo te entender, ou baixar a máscara. E a pessoa simplesmente olha pra cara dela, não. E ela teve que sair sem comprar o que ela precisava comprar, porque as pessoas nem todo tiveram mundo é compaixão. compreensivo. Zero inclusão, né? Então, assim, eu imagino que essas são as coisas que ela me contou, e eu imagino que tenha muito mais coisa que eu Que ela nem imagino. Não vai É só contar. a ponta do iceberg, né? Sim, e ainda assim, ela é uma mulher, assim, extremamente inteligente. Eu descobri há pouco tempo que ela escreve poesia, eu nunca imaginei. Ela escreve poesia, Ai, assim, que coisas legal. lindas. Escreve tudo errado. Ela fala assim, eu escrevo tudo errado, mas é lindo, cara. Você lê as coisas que ela escreve, é incrível. Ela tá sempre muito feliz, sempre muito alegre. Nada tira a alegria dela, sempre muito bom humor e sempre desejando o bem, assim, mesmo pra quem não tá fazendo bem pra ela. Então, eu acho ela uma pessoa extremamente inspiradora. E a outra pessoa que também foi muito marcante na minha vida, durante toda a minha vida, que foi porque eu tava chorando no começo que eu comecei a lembrar dela, que é a minha tia. Ela não é minha tia de sangue. Sabe aquela pessoa que não é família, mas é mais família do que quem é família? É que família é quem a gente escolhe, né? Exato. Ela, assim, basicamente contando a história, ela conheceu os meus pais quando a minha mãe estava grávida de mim. Ela morava no mesmo prédio que os meus pais moravam, que inclusive é o prédio que eu moro hoje em dia, voltei a morar lá. E eles ficaram muito amigos de um ponto que eu virei família, tipo, dela. Ela me tratava como se fosse a família. Até hoje a gente se trata como se fosse família, né? Estamos ainda na vida do outro. Ela sofreu um AVC, acho que faz 2 anos. Mas, assim, ela era pra mim a inspiração de uma mulher extremamente competente, uma mulher de um bom gosto incrível. Tanto que, assim, eu sou apaixonada por arte, sempre fui apaixonada por arte. E eu comecei a aprender tudo com ela. Ela desenha incrivelmente, ela tem quadros lindos. E é aquela pessoa que, cara, o que ela se propõe a fazer, ela faz de forma excepcional. Ela entrega tudo com muita qualidade, com tudo com muita perfeição. Fora ser, assim, a pessoa mais generosa que eu já conheci na minha vida. Ela é incrível, incrível, assim. Por isso, toda vez que eu lembro dela, eu fico muito emocionada. E assim, de gente famosa tem várias pessoas. A Viola Davis, eu acho ela uma atriz incrível, que tem uma vida incrível, que entrega um trabalho maravilhoso. E que, assim, além da gente ter a questão, né, de trazer, no caso da pauta dela, a questão dela ser uma mulher, ela ainda é uma mulher negra. Então, é uma mulher que ela ainda tem que se provar ainda mais do que outras mulheres têm que se provar. E entrega um trabalho maravilhoso e a gente sabe que, assim, muitas vezes não tão valorizado quanto o de outras mulheres. E ela tem uma história de vida muito incrível. Eu também admiro muito a Angela Davis e diversas outras mulheres que são inspiradoras e trazem, realmente, assim, coisas que eu acredito muito. Acho que são essas. Ai, muito obrigada por Muito compartilhar. obrigada. Sei que é um assunto muito delicado, né? Você se emociona. A gente aqui também quase se emocionou. Eu sou muito chorona, tá? Não pareço, mas todas eu sou. somos. Eu não sou, tá, gente? Eu sou forte. Eu não choro, mas hoje eu chorei. Mas hoje foi válido. E parabéns pela sua história, parabéns pela família linda que você tem. Te desejo muita sorte de bênção e que Deus realize o desejo do seu coração. Obrigada. E muito obrigada por compartilhar histórias dessas mulheres maravilhosas, né? Que é sempre bom a gente conhecer, porque a gente conhece a nossa rotina daqui, a gente sabe o que a gente tem em casa, mas às vezes a gente não sabe o que a outra pessoa tá passando e a gente não sabe o quão maravilhoso a outra mulher pode ser, porque a gente não tem o convívio com ela. Então, muito obrigada por compartilhar isso, que realmente eu adorei conhecer as histórias. Inclusive, depois eu quero ver as artes da sua tia, que eu quero ver. Compartilha com a gente. E os poemas da sua E mãe. os poemas da Sim, mãe. por favor.
ela vai se sentir uma estrela. Mas ela é uma Mas estrela. ela é uma estrela. Quem disse que ela não é? Né? Todas somos. Eu não sei uma fazer estrela. poema, gente. Não sei, é um dom lindo. Nossa, eu também nunca conseguiria. E quando ela falou, tipo, eu nem levei a sério. Eu falei, você acha? Você Porque- vê, olha que péssima filha. Você tem que ter uma sensibilidade. Exato. Você tem que ter é uma coisa assim surreal. É um dom mesmo. Então, tipo, ela é uma Sim, estrela. E você tem que exatamente. expor essa estrela pra gente. Sim. Tem, não só pra gente, mas pra todo mundo, É. tá? A história dela vai inspirar muitas Uhum. pessoas. Sim. E Deus sempre usa pessoas assim pra inspirar outras pessoas, né? Com histórias Uhum. lindas, emocionantes. E muito obrigada. Obrigada. E agora eu quero te ouvir, Bruna. Conta pra gente. Bom, eu tenho muitas mulheres que me inspiram, né? A partir da minha mãe, minha avó só teve filha mulher. Então, todas são 4 filhas, todas maravilhosas, todas muito, assim, fortes, né? Ainda mais se a gente for pensar que na época delas era um negócio mais difícil, o meu avô era um pouco mais fechado assim, por causa da criação dele. A gente tem que entender que também são épocas e épocas, né? A gente não Sim. pode cobrar algo de uma pessoa que foi criada daquele jeito. A gente tenta mudar da gente pra frente. Então, é o que minha mãe sempre fez. Ela sempre tentou criar a gente do melhor jeito possível. Por exemplo, a minha mãe, eu falo pra todo mundo que quando eu falo da minha mãe, eu chamo ela de tia Márcia pros outros. Porque ela acolhe todo mundo, porque a vida dela são os filhos dela. Então sou eu e meu irmão. E eu falo pra todo mundo que eu fui muito mimada. E por muito tempo, eu não gostava da minha mãe. Tipo, eu brigava com ela, a gente tipo, eu xingava. Não de xingar, tipo, eu odeio esse lugar, eu quero ir embora. Era mais coisa assim de adolescente. Eu tinha 12 Rebeldia, né? anos, rebeldia. A gente não sabia como era essa vida ainda, né? Até foi o que a Ana falou, a gente descobre que nossa mãe é uma mulher também. Sim. E nossa mãe também é nossa amiga. Ela nunca vai querer o nosso mal, né? Então, no momento que essa chavinha virou, a minha mãe é tipo minha melhor amiga. Eu conto tudo pra ela, tem coisas que nem precisa saber, eu tô contando. Do jeito de, tipo, eu não moro mais com ela e falo, mãe, tô saindo aqui pra comer, mas é só pra avisar pra você saber mesmo. São coisas assim que eu não preciso falar, mas eu falo porque eu faço questão, porque ela é uma pessoa que me inspirou muito, né? Sempre foi forte, hoje em dia ela trabalha num cargo que eu conheço poucas pessoas que são mulheres que estão nesse cargo, inclusive nesse cargo tem a minha mãe e a irmã dela, que é minha madrinha, que também tá nesse cargo, né, no fórum, né, de Santo Amaro, e basicamente minha mãe trabalhou a vida inteira, ela trabalhou desde os 14 anos, então ela cresceu no fórum, então a vida dela foi o fórum, basicamente. Então, imagina, o fórum era um lugar que tinha muito homem, né, que a gente tem que parar pra pensar, né, um negócio de justiça. A justiça brasileira, a grande maioria é homem. E ver minha mãe como chefe, todo mundo conhece ela, por isso que eu até tinha mencionado como carrancuda. Minha mãe, ela é fechada, ela fala, quando eu for de preto, eu não quero que ninguém fale comigo. Ela ia de preto todo dia pra ninguém falar com ela. Mas depois que todo mundo fala assim, eu tenho medo da sua mãe, mas depois que você conhece, ela é um amor de pessoa. Ela só teve que fazer essa postura de forte justamente por causa do ambiente dela, tanto em casa, né, quanto no trabalho, porque são épocas diferentes, né? A gente aqui tá conseguindo fazer um podcast só de mulheres, a gente tá aqui conseguindo, né, a gente tem a nossa liberdade de falar que na época que não precisa nem ser muito longe, né, dos meus pais, a minha mãe já não conseguia muito. Então, ela é uma pessoa que me inspirou muito e basicamente ela e a minha família, né? E só, assim, eu não acho que ninguém vai inspirar nada mais do que minha mãe. Então, eu não tenho nem como falar de outras pessoas. É minha mãe e muito. Tchau, mãe. Obrigada. Que legal. Obrigada por compartilhar com a gente. Obrigada. E você, Cris? Compartilha com a Ai, gente quem... sim. Bom, a gente fala, tipo, é clichê, mas eu não acho que é clichê, porque acho que inspiração é justamente isso. É aquela pessoa que você acompanha a luta diária, né? Aquela pessoa que tá ali com você e que ela vai desbravando o mundo pra você conseguir ter ali um acesso mais fácil. E também a minha mãe, Dona Nalva, um beijo. Eu vou mostrar esse trecho pra ela depois. E assim como a da Ana, né? Tanto que eu fiquei aqui também com o coração, né, quentinho, que dá até uma leve emoção. Ela também é uma pessoa super, hiper, mega simples, de roça. Tipo, quando eu digo roça, é roça minha mesmo. também. Lá do interior de Minas, onde, tipo, sei lá, a energia chegou há alguns anos.
E assim, ela vem de uma criação extremamente machista também, claro, com questões da época. Então, assim, meu avô, tanto minha mãe quanto as minhas tias, elas não tiveram oportunidade de estudar, porque imagina, você estudar naquela época, não. Dar Estudar, conhecimento pra uma estudar mulher, né? pra quê? Pra mandar carta pra homem? Estudar para fugir de casa? Estudar para quê? Não, vai ajudar na roça, na comida, vai ajudar sua mãe a varrer o terreiro, enfim, era bem... Hoje ela conta essas histórias e de novo também pegando um gancho que a Ana falou, a gente não entende. Ela me contava essas histórias e ela sempre bateu muito nessa tecla, tanto para mim quanto para os meus irmãos. Estudem, estudem. Eu ficava, ai, que saco, nossa, mas pra quê? Tá bom, tô estudando. E ela fazia questão, quando a gente chegava da escola, de olhar os cadernos, mesmo com pouco estudo. Minha mãe, ela não conseguiu estudar, ela veio para São Paulo, casou com meu pai, veio para São Paulo. E chegou aqui, imagina, já foi ter filhos, né? Tenho mais 2 irmãos. E não teve tempo de estudar, porque ela abriu mão disso para cuidar da família, para cuidar da casa. E aí ela sempre bateu muito nessa tecla do estudar e eu ficava, nossa, mas, ai, que saco. Aí pegava o caderno também naquela rebeldia e mostrava. E hoje eu vejo o valor que ela dá para os estudos, né? Porque era importante isso para ela e ela não teve. E hoje em dia a gente tem esse acesso e ela fala da importância da gente usar, de estudar, do ser alguém na vida, né? De ser uma pessoa independente. Imagina, minha mãe, por muito tempo, ela precisava de pessoas para ajudar ela a pegar um ônibus, porque ela não tinha instrução nenhuma. Às vezes ela não conseguia sair de casa, porque imagina, para ir no mercado, ela não sabia ler, ver preços, fazer contas básicas, né? Ela foi estudar depois de muito tempo também, já na fase adulta, quando a gente já era adolescente, conseguia ficar ali sozinhos em casa. E aí foi que ela também a muito custo, porque ela ficava com aquilo, não, mas eu já tô velha, imagina, ir pra sala de aula, não vale mais a pena, e eu, né, incentivava, meus irmãos também incentivavam, meu pai também tem uma cabeça um pouco machista, então eles batiam muito de frente com isso, e com muito custo ela conseguiu ir, não conseguiu concluir os estudos, mas hoje ela tem um pouco mais de instrução do que ela tinha antigamente. E tem muito disso também, né, do esconder, não esconder, né, mas ela passou por muitas coisas, tanto com meu avô, tanto do meu pai, e na época eu não entendia, e aí depois que eu tive um pouco de consciência, eu ficava, caramba, olha o tanto de coisa que ela passou quieta para hoje eu ter uma faculdade, para hoje eu ter uma profissão, para hoje eu ter cursos, para ser uma pessoa, né, estudada, o tanto de coisa que ela teve que abrir mão. Ela é babá, ela cuida de crianças, então assim, imagina, ela passava mais tempo com as crianças, cuidando das crianças dos outros, do que dos filhos. Então essa parte também me pega um pouco, porque eu pensava assim, olha a forma como minha mãe cuida das crianças, e com a gente ela era um pouco mais rígida, mas hoje eu entendo que essa rigidez era o jeito dela de, tipo assim, mostrar que a gente tinha que estudar, que a gente tinha que ter ali uma formação, que a gente tinha que ser... Eu tinha que ser uma pessoa independente, uma mulher forte, para no futuro ter as minhas coisas, né? E não precisar ficar dependendo de dinheiro do marido, dinheiro dinheiro do outro, ter a minha própria fonte de renda e ser uma pessoa independente. Então, tudo que eu sou hoje, tudo que eu conquistei, né? Tudo eu devo à minha mãe e, tipo, sou muito grata. Ela é minha inspiração diária. Eu também, eu tô aqui, mandei foto pra ela. Se eu vou no shopping, eu mando foto pra ela. Se eu vou sair pra um show, mando foto pra ela. Ela é o meu amor. Tenho muito orgulho dela e só tenho a agradecer por tudo que ela fez e também pedir desculpas se em alguns momentos eu fui ali uma jovem que não rebelde, que não compreendia, e hoje eu compreendo tudo e acho que se não tivesse sido dessa forma, talvez eu não seria a pessoa que eu sou hoje. Poxa, sem palavras, literalmente sem palavras. Obrigada por compartilhar. Obrigada, Cris. Essa história é muito linda, muito emocionante. Meus olhos estão cheios de lágrimas aqui. Eu ia só comentar o que você falou. A gente achava que era chatice, né? Porque a gente não tinha maturidade suficiente pra entender que não era chatice. Era apenas elas não querendo que a gente repetisse os erros que elas cometeram. Ou as oportunidades que elas não tiveram. Isso. Ou passando por situações ruins que elas passaram, que elas não queriam ver que a gente passasse
também, então minha mãe também sempre veio com esse discurso de estuda, tipo, a prioridade da vida dela era que eu estudasse. Sim. E sempre me falou, tipo, tenha um trabalho, nunca dependa do dinheiro de outra pessoa, porque se você tem o seu dinheiro, ninguém pode te obrigar a estar num lugar que você não quer estar, ou passar por uma situação que você não quer passar. Tanto que uma coisa que minha mãe sempre falava, eu ficava tipo, mas mãe, isso não é tão... Quer dizer, é importante, mas não quer dizer tudo. Ela sempre falava de faculdade. Porque quando você terminar o ensino médio, faz uma faculdade, aí faz qualquer, sei lá, administração, medicina, qualquer coisa, só tem um diploma. Pedagogia, qualquer coisa mais fácil. Eu ficava, caramba, mas não quero, não penso nisso. E para poder incentivar a gente a estudar. Ela chegava em casa mesmo, eu falei, ela tem pouquíssimo estudo, mesmo não entendendo nada. Ela falava que ela gostava de pegar o caderno, abrir e ver que a gente estava fazendo alguma coisa. Ó, vocês estão indo para a escola, tem que ter aqui alguma coisa escrita, uma colagem que seja, mas eles estão indo para a escola. E ela não aceitava que a gente respondesse professores, tanto ela quanto meu pai. Sim. Eles eram muito rígidos, assim, de bater mesmo, assim. Meu pai, se a gente respondesse a um professor, se viesse algum bilhete da escola reclamando, eu sempre fui muito habladeira, né, como vocês percebem. Então, tipo, a Cristiana fala muito. Nossa, chegava em casa, minha mãe, não pode, não sei o quê, tá indo lá pra estudar, né, pra ficar conversando. Você não amiga, quer mulheres conversar, que conversa falam em casa. E assim, e aí, hoje eu percebo e falo, caramba, mano, ela só queria que eu não fosse uma nalva, mas, poxa, a nalva não sabe o quanto ela tem valor. A nalva é importante pra mim, caramba. O quanto a nalva é uma estrela também. Sim, o quanto ela tem valor e, assim, o quanto nem sempre é só o conhecimento acadêmico é o que importa. Elas têm conhecimentos que a gente não tem. Sim. E que são tão importantes quanto o conhecimento acadêmico. Mas é que a gente agora entende que, tipo, o conhecimento acadêmico traz algum prestígio, né? O conhecimento empírico não traz esse prestígio para a sociedade. Então, até que faz sentido. Mas elas precisam entender que o que elas sabem, o que elas conhecem, também tem valor. Sim, tem muito valor. E conhecimento é aquilo, né? Ninguém te tira, né? Então, tudo que elas adquiriram durante a vida delas e elas passaram pra gente, vão formando mulheres e mulheres. Da mesma forma que, por exemplo, sei lá, se um dia a gente tiver uma filha, né? Elas não vão passar pela mesma situação que a Nalva passou, que a Cris passou, vão ser... Os caminhos serão mais fáceis, né? É aquela coisa, a gente vai abrindo os caminhos do mesmo jeito que as nossas mães foram abrindo caminhos pra gente, e as mães delas tentaram abrir, cada um de acordo com sua época, né? Sim. Obviamente, sempre lembrando disso, porque criações vai de acordo. Então, assim, eu sempre penso, se um dia eu tiver um filho ou uma filha, seria assim, eu quero fazer melhor do que os meus pais, não que eles tenham sido ruins de jeito nenhum, mas assim, sempre tentar abrir o melhor caminho que eu posso, porque assim, graças à minha mãe, graças ao meu pai, eu tive muita oportunidade, falei que fui rebelde, eu fui muito ingrata, hoje em dia, se eu pudesse voltar no tempo, eu voltava e dava um tapão na minha orelha, falava, para de ser assim, menina, presta atenção no que sua mãe tá falando, que é importante, mas são coisas que hoje eu aprendi e falo, nossa, se eu não fizer isso pros meus filhos, ninguém vai fazer, então a gente tem que abrir os caminhos também. Então, assim, do mesmo jeito que a mãe da Cris falava, vai estudar, mas a mãe da Ana também falava pra ir estudar. São coisas que a gente tem que ir fazendo. É chato? É chato, mas graças a isso a gente tá onde a gente tá. Se não fosse o estudo, se a mãe delas não tivesse, não é nem condições, mas não tivesse muito se importando com a questão da educação. Olha, eu preciso, né? Olha, ainda mais na situação delas, a gente precisa de dinheiro, então, não quero que você estude, vai trabalhar ali na vendinha, vai vender doce, vai fazer alguma coisa. Não, elas falaram, não, eu quero um estudo porque eu quero o melhor para elas. Então, é isso que a gente tem que pensar. A gente sempre tenta evoluir. O que a gente não conseguiu pra gente, a gente tenta fazer pros nossos filhos. E eu acho que é isso que a mãe delas passaram, assim. É o aprendizado, né? A gente vai aprendendo. É o que você falou, os conflitos de gerações. Claro que não dá pra comparar hoje com o que elas viveram. Mas a gente aprende pra não replicar aquilo futuramente, né? Tipo, nossos filhos não precisam passar pelo que a gente passou, assim como a gente não passou o que os nossos pais, passaram, nossos avós
voz e por aí vai. E por mais que a gente tenha sido rebelde, porque eu acho que todo mundo teve uma fase de rebeldia. Ai, gente, Eu adolescência, até hoje, né? inclusive, tá? Eu até eu hoje. também sou rebelde vezes eu ainda, também mas eu não sou. me acho rebelde sem razão. Eu sou rebelde com Sim, causa. Eu era sem razão, porque eu era Não. emo, tudo era, ai, você não me entende, eu vou pro meu quarto chorar os sons de Nossa, eu Evanescence. bati a porta. Não. Eu era a dramática, real, assim. Eu fui rebelde com causa. Mas assim, por mais que a gente não entenda naquele momento, em algum momento a maturidade Vai bater. vem e a gente vai entender. Então, assim, pode fazer o papel de chata mesmo, que mais pra frente a gente vai entender que não é chatice. E acho que é só quando aquele você falou, conhecimento. Caio, Conhecimento quando mesmo. cai a ficha que, nossa, é uma mulher. É uma mulher, Não cara. é só a nossa mãe. Sim, é Ela um uma mundo que mulher. abre. É um ser que vai errar, que vai acertar. Que errou. Que tem as próprias errou, dores, tem os próprios traumas. que sofre, só que a gente não tem esse acesso, porque elas estão ali o tempo todo blindando a gente de tudo que Exatamente. acontece. Incríveis, E né? quando você. Seres de luz, estrelas. Estrelas. E quando você tem acesso às fragilidades, eu lembro a primeira vez que eu vi a minha mãe chorando, eu fiquei tipo assim. Gente, eu fiquei em choque a primeira vez que eu vi minha mãe chorando. Como falei, assim? Ela tem ela emoções? Eu vi a minha mãe chorando. Eu falei, Eu como choro. assim? É uma das Ela coisas chora. mais chorando. dolorosas de E eu se ver. chorava, e eu lembro que eu abracei, eu nem sabia o que estava acontecendo, eu só vi ela sentada chorando e eu abracei ela e fiquei chorando também. Fiquei lá, Sim. assim, as duas chorando, eu sem saber o que Sem estava saber o motivo. acontecendo. né? Sim, eu É sou assim horrível sempre. ver mãe chorando. Eu detesto ver minha mãe chorando. Detesto. Inclusive, a gente pode fazer um podcast especial do Dia das Mães. Sim. Falando sobre as nossas mães. Esse já virou Dia E a das Mães, pessoa que quase. te inspira, Paloma. É, a gente tá aqui falando É, e esquecendo da acho que nossa é saber host, de você Paloma. também. Bom, a pessoa que me inspira, na verdade, eu tenho várias mulheres na minha vida. Eu tenho muitas mulheres que me inspiram. Algumas delas já não fazem mais parte da minha vida, outras delas continuam comigo. Mas a mais importante de todas é a minha mãe. A minha mãe é ótima. A minha mãe, ela é minha melhor amiga. A gente conversa de tudo. Tô eu trabalhando, focada, vejo notificação dela para me contar fofoca. Adoro. Adoro uma fofoca com a minha mãe. é gostoso demais. Gente, ouve isso, não tem preço fofocar com a mãe. Ela sabe de tudo. E o que ela não sabe, ela vai buscar informação. Vai. Pra te dar completa, É pra te uma dar fofoca a completa. fonte fresquinha, é a mãe. Você quer Aquela saber de alguma coisa. coisa? Vai na mãe. Mãe, você nem Vai sabe na mãe. quem é, mas eu vou te contar. Conta que eu quero saber que agora eu quero saber a fofoca. Não, e Minha ela- mãe chegava e falava do trabalho dela também, contando toda a história. Eu ficava, mas mãe, quem que é? Não importa, eu só vou te contar a fofoca. Não, e a Só minha mãe, escuta. ela vai pra igreja, né? E aí ela fica falando, ai, fulana tava lá e aconteceu isso. Fulana foi com tal roupa pra igreja hoje, hein? Então, o pastor vai falar com ela depois. A minha mãe, ela tem 40 anos de idade hoje. E assim, uma mulher incrível. Uma mulher que, obviamente, assim como todas, tem suas limitações. A minha mãe também veio do mato, né? Eu também vim do meio do mato, fui criada no meio do mato. Com uma família, vou até falar extremamente rigorosa nas criações dos filhos. Eu, particularmente, eu comecei a sair para festa depois dos meus 17 anos de idade. Foi quando eu vim para São Paulo. Eu não podia ir para festa. E eu tinha que estudar para casa, ajudar os meus avós, né? Que eu não morava com os meus pais. E ajudar os meus avós. E fui criada com aquela doutrina de séculos e séculos atrás. Mas, graças a Deus, hoje aprendi muito com essa convivência com eles. A minha mãe também, ela seguiu. Infelizmente, ela não teve a oportunidade de estudar. Exatamente por isso, porque naquela época tudo era mais difícil, escola era km de distância, ela não pôde ir. E ela tinha que fazer o serviço de casa. Porque a prioridade era o serviço da casa, né? O estudo era segundo plano. Exato, o estudo, enfim. E aí, ela foi crescendo com isso, ela não conseguiu estudar. A minha mãe hoje, ela só sabe fazer o nome mesmo, mas ler, escrever, pegar ônibus, ela não consegue. Hoje eu costumo dizer que eu sou a filha que a minha mãe é minha filha. Porque eu cuido dela, tenho um cuidado, um carinho muito grande e é recíproco. Ela se dedica... só para vocês terem noção, ela recusou várias propostas de trabalho para cuidar dos meus filhos, para que hoje eu possa trabalhar e estudar. Hoje eu consigo ter essa rotina louca que eu tenho graças à minha mãe. Hoje eu cheguei onde eu cheguei graças à minha mãe. Sem ela, não faço a mínima ideia onde eu estaria.
Então, eu devo muito a ela o que a Paloma se tornou hoje. Literalmente, ela é minha musa inspiradora. A minha mãe tem um coração muito lindo. Muito lindo, muito lindo. E assim, o que eu aprendi com ela, o que eu herdei isso dela, é incorruptível. Ninguém tira. Eu sou uma pessoa mais feliz, mais alegre, que amo mais a vida. Aprendi a me amar através da minha mãe. Pela generosidade dela. Ela é uma mulher muito generosa. Ela é uma mulher que ela não guarda mágoa. A gente tem agora alguns momentos de discussões, mas alguns minutos depois está lá me mandando mensagem. Quando não é fofocando. E assim, a gente tem um relacionamento muito aberto. Um relacionamento, ela confia em mim e eu confio nela. E a minha mãe, ela sempre foi, sempre será e continuará sendo a minha musa inspiradora, principalmente por ser uma mulher generosa. Minha mãe. Ai, grandes mulheres. Ai, todas mães. Palmas para as nossas mães. Palmas não é o dia das mães, mulheres mas... maravilhosas. Não é dia das mães. Eu tô gravando um podcast. Continua não sendo um dia das mães, mas continua sendo mulheres. E isso mostra o quanto a gente consegue amar, né? E não precisa pensar longe, assim, sabe? A gente acaba falando, nossa, vamos... Eu mesma tava pensando assim, com quem que eu vou falar de inspiração, né? Aí eu falei, não preciso pensar longe. Sim. Aqui é minha mãe. E todo mundo pensou a mesma coisa. A gente esquece. Se fosse, sei lá, a Bruna de 5 anos atrás, eu provavelmente, 5 não, uns 10 anos atrás, não falaria minha mãe. Eu falaria outra pessoa, sei lá, alguma famosa que eu estava acompanhando na época. E ver que a gente... é tão perto de casa que a gente não precisa... Tanto que quando falam, é clichê, eu não acho. Eu acho que é aquela pessoa que você vê as lutas e conquistas diariamente. E batalhas e cai, levanta. Acho que a gente tem que se apegar em pessoas reais, né? Autênticas. Exato. Elas são autênticas. Não que as estrelas não tenham uma história linda, uma jornada incrível, mas assim, eu não tô acompanhando aquela luta... dela diariamente, como a gente acompanha a luta das nossas mães, irmãs, avós, tias e tias. avós, desses altos e baixos, de coisas que elas têm que abrir mão, do sofrimento, do colocar uma armadura, que era o que a gente estava falando no começo, para se respeitar, e às vezes nem isso, né, como a gente falou. Sim. Acho que um fator em comum aqui das nossas mães era aquela mentalidade machista e pequena dos nossos pais e avós, né, tipo de não vai estudar. Pô, imagina você, tipo, se privar de coisas básicas, que é ter uma educação, né? De ter estudo. Hoje em dia é básico, né? Você não vê uma pessoa que... Porque dar conhecimento pra uma mulher é uma arma muito Exato. poderosa e perigosa. Exatamente. É perigoso. É perigosíssimo. Ainda mais dar poder pra uma mulher também. Imagina. Sai de perto. Sai de perto. É impraticável, né? Por exemplo, tanto que por que seguraram tanto o voto feminino? Você vai dar poder pra uma mulher? E a gente tava falando no começo, né? Tipo, hoje, aqui todas formadas, né? Profissionais, entendem do que falam, tem total domínio. E a gente tem que estar ali o tempo todo provando que a gente é capaz, que a gente entende, que a gente não tá falando abobrinha. E ainda assim somos invalidadas o tempo todo, né? Imagina antes, né? E vocês já pararam pra pensar, porque eu já parei pra pensar e eu entrei num looping, assim, de quantas mentes geniais de mulheres a gente perdeu por conta de machismo e de falta de oportunidade. Não só de machismo, falta de oportunidade mesmo, tipo, pobreza, coisas desse tipo. Esses dias eu tava vendo, olha o tanto de coisa que a gente tem que foi feito por mulher, que foi inventado por mulher. Nem sabem que foi feito por mulher. E nem dão os devidos créditos, e coisas do dia a né? dia, tipo, o Wi-Fi foi começado, né? Tipo, a ideia do Wi-Fi foi inventada por uma mulher, óbvio. O Wi-Fi não foi. Você pega a cerveja, que é uma bebida predominantemente masculina, que foi uma mulher que fez, e aí... que dizem que mulheres não podem beber. Limpador de para-brisa de carro, retrovisor de carro, tudo foi mulher. Se não fosse isso, seta de carro, a gente não conseguiria nem dirigir normal. Mulheres pisam muito, essa é a verdade. São coisas que pro nosso dia a dia é normal, tipo, seta. No carro, a gente vê que foi criado por uma mulher, se não tivesse isso, a gente não saberia, bateria carro o tempo inteiro, porque o povo, né... E eu vou soltar opinião polêmica. Eu gosto de uma polêmica. Diga. Eu sempre falo uma frase, né? E você falou, mulheres pisam muito. Que por trás de todo grande homem existe uma grande mulher, na verdade. Com certeza. Cara,
eles não têm condições eles estarem fazendo ali o que eles estão fazendo se não tiver uma mulher ali na casa cuidando dos filhos deles. Exatamente. Fazendo a comidinha pra eles comerem quando eles chegarem. E hoje em dia trabalhando também, né? Fora de casa. Exato, Porque, uma dupla jornada. E aí entra a questão da mulher ser multitarefa, né? Que quando, na verdade... A gente só a tá gente só é exausta e sobrecarregada. A gente só cansada. é sobrecarregada. E a questão do... A gente não é guerreira, a gente tá cansada. A gente tá cansada, a gente quer descansar, a gente quer fazer que nem o hino nacional, deitado eternamente em versos É fluentes. sobre, Ana. Foi cirúrgica agora. É sobre isso. E tem várias mulheres que são, tipo assim, apagadas. Eu citei isso na... Não apagadas, não vou usar o termo apagadas, mas da gente tá falando de existirem grandes mulheres por trás de grandes homens que a gente sequer cita, eu assisti o filme do Bob Marley esses dias e eu saí de lá, eu não saí de lá. Meninas, muito obrigada pela atenção de todas vocês, obrigada pela paciência, obrigada por compartilhar histórias reais, histórias lindas e motivadoras, com certeza, aprendi muito. Foi muito bom ouvir vocês e foi muito bom a gente termos esse momento. Muito obrigada a você, Cris. Eu que agradeço. As suas tatuagens são lindas. Obrigada. Obrigada a você, Bruna. Sempre meiga, linda, fofa. Nossa bebezinha do marketing. Nossa caçulinha. Nossa caçulinha. Obrigada a você também, Ana. Sua história é linda. Você ganhou uma fã. Número 1. Manda um beijo pra sua mãe e traz pra gente Eu vou trazer. os poemas dela. E o desenho da Os desenhos da Por favor, tia. o Fazer desenho elas da tia. ficarem famosas. Sim. E a você que nos assiste, muito obrigada pela atenção. Eu quero pedir que vocês dêem um like nesse vídeo. A vocês que nos assistem, comente aqui embaixo quem é a sua musa inspiradora. E a você que nos ouve no Spotify, siga a nossa conta. Nossa,